chamada gastrite atrófica, que começa a aparecer em todo mundo a partir dos 35, 40 anos. É praticamente impossível você pegar um sujeito de 70 anos que não tenha gastrite atrófica. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Desenvolver gastrite atrófica, com diminuição da produção de ácido clorídrico. E o outro mecanismo, que é muito comum, é a medicação antiácida. Então o paciente tem um desconforto estomacal pós-pandreal, e ele acha, e o médico acha, que ele tem excesso de ácido estomacal, que é uma coisa raríssima, mas muito rara. Você não vai encontrar, para você encontrar um caso desse no seu consultório, você vai ter que ver muita gente com dispepsia. Aí o médico acha que ele tem excesso de ácido e dá para ele um antiácido. Só nos Estados Unidos são 7 bilhões de dólares por ano o mercado de antiácido. 7 bilhões de dólares por ano. Está na televisão toda hora para você tomar antiácido. E o contrário, você tinha que tomar ácido, porque você tem uma gastrite atrófica. Você vai dizer assim, mas se está faltando ácido, por que eu tenho azia? Você tem azia porque o alimento no estômago não vai para o piloro, porque a válvula pilórica não abre. Ela é pH dependente. Tem que estar no mínimo 2,5 para poder ela abrir. Se o seu estômago está com pH de 5, porque você não tem ácido clorídrico, a válvula pilórica não abre. O estômago acumula, faz um refluxo para o esôfago. O pH no esôfago é 6,5. Se você faz um refluxo de um pH 5 num pH 6,5, você causa erosão. Então você começa a ter a queimação que parece que é excesso de ácido clorídrico. Na realidade é falta de ácido clorídrico. Então vem a medicação antiácida para tentar resolver isso. A grande maioria dos indivíduos com incompatibilidade alimentar não são capazes de produzir adequadamente ácido estomacal por deficiência de iodo, com formação de bolhas de gás, causando o GERD, que é esse refluxo esofágico. Os antiácidos não tratam a causa, falta de ácido clorídrico. Aumentam a incidência de alergias alimentares, síndrome de mal absorção, deficiência de zinco e agravamento a longo prazo do GERD. A doença se perpetua. A sintomatologia diminui, mas a doença se perpetua. Então isso desencadeia asma, desencadeia incompatibilidade alimentar, tudo pela deficiência do ácido clorídrico e causa fadiga adrenal. Como consequência, isso vai estimular o simpático, etc. Em criança, a asma muitas vezes é causada por parasitose. A asma pode também ser causada por deficiência de óxido nítrico, mas em geral, asma em adulto é a cloridria. Pancreatite em adulto é a cloridria. Você vai ver isso. Glaucoma em adulto é a cloridria. Então, daqui ninguém cuida. E vai tratar lá das repercussões, mas continua deixando a gastrite atrófica ali. Então, o que acontece com essa consequência da diminuição do ácido clorídrico? Digestão de alimentos comprometida, absorção de aminoácidos, minerais e vitaminas, principalmente a vitamina B12 e o ácido fólico, e com o passar dos anos, as células P do estômago, células parietais, que fica perto da parte do fundo do estômago, que produzem ácido clorídrico, também produz o fator intrínseco que vai permitir a absorção da vitamina B12. A vitamina B12 é o fator extrínseco. Com a produção das células parietais, o fator intrínseco se junta com o fator extrínseco e lá no íleo vai ser absorvido. Como eu não tenho mais fator intrínseco, eu não tenho mais absorção de B12. À medida que eu envelheço, a minha absorção de B12 vai caindo. Eu tenho que passar a usar B12 sublingual ou B12 injetável. Se eu sofri uma cirurgia bariátrica, então B12 ou ácido fólico pela boca não vale nada. Eu tenho que passar a fazer injetável. Não ativa a liberação da bile e não ativa a liberação do bicarbonato de sódio, que eu vou explicar daqui a pouco o mecanismo. Porque depende, tudo isso é pH dependente. Há um crescimento anormal de bactérias, porque agora as bactérias vão passar pelo estômago, vão subir, vão passar pelo estômago, vão descer, acabou a barreira. Há uma desbiose intestinal intensa em consequência disso. Há uma deficiência do sistema imune,
grande parte do sistema imune está no sistema digestório. Você começa com essa sintomatologia aí, que é chamada em inglês de GERD, que em português você pode chamar de DRGE, doença de refluxo gastroesofágico, causando esse tipo de sintomatologia. É uma queimação depois da alimentação, não é em jejum, não é com o estômago vazio, é com o estômago cheio. Quando a sintomatologia é com o estômago cheio, que é 99,9%, você mata a charada na hora, é a deficiência de ácido clorídrico. E isso pode ser confundido com infarto do miocárdio. Inclusive, os presidentes americanos, vocês lembram do Eisenhower? Quando ele foi internado, eles não sabiam se era isso ou se era infarto, e muita gente achava que era GERD, e no fim ele estava infartando, e isso é confundido, geralmente é confundido. Uma crise de GERD e uma crise de infarto do miocárdio, a angina às vezes é confundido, até entre presidentes americanos. Vulneráveis à infecção de salmonela, a infecção de cólera, de tifoide, de pneumonia nosocomial. O que é pneumonia nosocomial? Nosocômio, hospitalar. Paciente que é internado, se ele tiver hipoacloridria, a chance dele pegar a infecção hospitalar é muito maior. Chega a ser 8, 10 vezes maior, estudos mostram. Porque ele acabou com a barreira que ele tinha. Porque agora entra qualquer coisa que entrar ali vai passar. Antes não, quando ele tinha o estômago com cloridria normal, se ele ingerisse um agente que causasse pneumonia, aquilo morria no estômago. A bactéria não podia sobreviver ali. Agora, como o pH do estômago dele está 5, aquilo passa sem problema. Então vão causar, as doenças vão aumentando. Você vai viajar. Por que você pegou salmonela, o seu amigo foi para a mesma cidade, comeu a mesma comida e não pegou? Porque ele tem um pH estomacal mais baixo que o seu. Então você está indo para uma região onde você pode pegar essas infecções, o que você vai fazer? Você vai levar uma cloridrato de betaína, profilático. Então você vai tomar o cloridrato de betaína, você vai baixar o pH do seu estômago, para não deixar a salmonela passar, para não deixar a cólera passar, para não deixar a tifoide passar. Então a doença sistêmica começando no estômago. O médico, nós não fomos treinados nisso. A gente quer tratar lá na frente o que está acontecendo. E nós queremos tratar da sintomatologia, enquanto estamos piorando tudo. Isso é muito triste.